pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho agora sobre limites, né? Estamos chegando aí na reta final da nossa disciplina. Para se falar em limite, a gente tem que saber um pouco sobre funções, gráfico de funções e o comportamento que essa função tem. Então veja o seguinte, uma função ela pode ser contínua e uma função pode não ser contínua. Uma função contínua é aquela função que não sofre nenhum tipo de interrupção. Uma função não contínua quer dizer que essa função pode sofrer um salto, ou pode ter um furo, ou ela pode ser tipo uma escada com vários saltos. Então existe esse tipo de função. Para calcular o limite, quer dizer o seguinte: existem valores que se aproximam de um valor da função, por exemplo, o valor da função quando x é igual a 2. Então, tem valores bem próximos de 2 que se aproximam ao valor dessa função. Isso acontece da seguinte maneira. Imagine aqui que eu tenho uma função contínua, o gráfico dela é uma reta, é uma função polinomial do primeiro grau. Ela não está sofrendo nenhum tipo de interrupção. Então, o que é que a gente entende por limite? Quando você pega aqui o eixo x, o plano cartesiano, eu posso pegar valores bem próximos do P, Aí eu tenho aqui esses valores bem próximos do P, tem valores bem próximos do valor da função quando x é P. Quando x é P. Quanto menor for essa distância do x tendendo a P, quanto menor for a distância, mais próximo é o valor da função no f de P. Então, às vezes, a aproximação é tão mínima, mas tão mínima, que a gente diz que a função simplesmente tende àquele valor quando você substitui a variável x pelo valor de P. Observe que existem duas formas de a gente se aproximar do valor P no eixo x. Você pode se aproximar pela esquerda e você pode se aproximar pela direita. Geralmente, nós calculamos o limite da seguinte forma: o limite da função f de x, quando esse meu x está se aproximando de P, quando o meu x se aproxima de P, nós dizemos que isso aqui é o valor do f de P. Ou seja, basta você substituir o x pelo valorzinho de P na função. Agora tem uma condição: esse valor pode se aproximar pela esquerda ou esse valor pode se aproximar pela direita. Quando a gente diz que ele se aproxima pela esquerda, você simplesmente diz que x está tendendo a P com esse sinalzinho negativo, vai dizer que é pela esquerda. Quando esse x se aproxima pela direita, você diz que x tende a P com um sinalzinho positivo, identificando que é pela direita. O fato é que eu me aproximando pela direita ou me aproximando pela esquerda, você vai observar que os dois valores vão se aproximar desse ponto que tende a f de P. Então, isso quer dizer que a aproximação pela esquerda ou pela direita tem que ter o mesmo valor. Nesse outro exemplo, você observa que a função sofre um salto. Essa função não é contínua no ponto P, porque ela sofre um salto. Aí você observa o seguinte, se eu aproximar o x do P pela esquerda, o x se aproximando de P pela esquerda, é diferente do valor de x se aproximando de P pela direita. Porque quando ele se aproxima de P pela esquerda, o valor da função é 1. Quando ele se aproxima de P pela direita, o valor da função é outro. Então isso quer dizer que os limites vão ter valores diferentes. Então o que é que acontece? Quando o limite de uma função f de x ela tende pela esquerda for diferente do limite da função f quando x tende pela direita, isso aqui implica que não existe o limite da função f de x quando x se aproxima de P. Para existir o limite da função, isso quer dizer que a aproximação pela esquerda ou a aproximação pela direita tem que ser igual. Vamos fazer um exemplo para a gente entender melhor. Você observa aqui,
Eu quero calcular o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 quando x se aproxima de 1. Então, primeiro, vamos entender melhor essa função aqui. Se eu chamar essa função de uma função f, a minha função f é a função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Só que aqui é um produto notável, como a gente já está falando lá no início das nossas aulas. É a diferença de dois quadrados. Então eu posso transformar no produto da soma pela diferença dividido por x menos 1. Aí a gente cancelando o x menos 1 e o x menos 1, isso quer dizer que a minha função f, na verdade, é a função x mais 1. Então vamos fazer aqui o gráfico dessa função. Ó. F de x igual a x mais 1 é uma função polinomial do primeiro grau. É uma função polinomial do primeiro grau. Ela teria esse comportamento aqui. Ela cortaria o eixo y no ponto 1 e ela teria como raiz o valor menos 1. Agora vamos entender. Se eu estou pegando x ao quadrado menos 1 e dividir por x menos 1, para que essa função exista, o denominador tem que ser diferente de zero. Ou seja, x menos 1 tem que ser diferente de zero. Isso quer dizer que o x tem que ser diferente de 1. Ou seja, quando o x é igual a 1, a minha função tem um furo. Ó. A minha função vai ter um furo. E a gente sabe que quando o x é igual a 1, a minha função vale 1 somado com 1, que é 2. Agora observe o seguinte. Se eu aproximar o valor de x pela esquerda de 1, você vai observar que o meu gráfico se aproxima do 2. Se eu aproximar o x pela direita de 1, você vai observar que o gráfico se aproxima do 2. Então isso quer dizer que o limite da função existe. E quanto é o valor desse limite? É simples, ó. Basta a gente calcular o limite de x mais 1 quando o x tende a 1. É só substituir agora o x por 1. 1 somado com 1, isso quer dizer que o limite é 2. Que é exatamente o que nós calculamos aqui. O valor é 2. Existem outros exemplos. Se você observar aqui nessa função polinomial do terceiro grau, ela não sofre nenhum tipo de interrupção porque é simplesmente uma função polinomial. Então não existe condição. Basta substituir o x diretamente pelo valor que ele está se aproximando. Ou seja, isso aqui seria 4 elevado a 3 menos 2 vezes 4 mais 1. Então nós teríamos 64 menos 8 mais 1. 64 menos 8, no caso, seria 56. 56 mais 1 seria 57. Então, o limite dessa função, quando x tende a 4, simplesmente é 57. Agora, aqui já é outro caso. Esse limite envolve módulo. Ou seja, vamos analisar primeiro essa nossa função. Eu tenho uma função f de x, em que essa função vale módulo de x dividido por x. Agora, o que é a função modular? O que é o módulo de x? O módulo de x assume dois valores. É x se esse x for maior ou igual a zero. E é menos x se o x for menor ou igual a zero. Então, aqui tem dois casos. Ó. Quando o x é menor ou igual a zero, a minha função f de x vai ser menos x, que é o valor do módulo, dividido por x. Ou seja, a minha função f de x é igual a menos 1. Se o x for maior ou igual a zero, aí a minha função f de x vai ser o módulo de x é x dividido por x. Então isso quer dizer que a minha função f de x é igual a 1. Aí você observa que tende a valores diferentes. Se a gente fosse construir o gráfico dessa função, você observa o seguinte, ó, aqui é x, aqui é y. Se o x for menor ou igual a zero, o valor é menos 1. Se o valor de x for maior ou igual a zero, vai ser 1. Ou seja, se eu me aproximar do zero pela esquerda,
o limite da minha função f de x, quando x tende a zero pela esquerda, é menos 1. Se eu me aproximar do zero pela direita, isso quer dizer que o limite da minha função f, quando x tende a zero pela direita, é igual a 1. Os dois limites são diferentes. Então, o que é que conclui? Não existe o limite dessa minha função f de x quando x tende a zero. Vamos então para algumas propriedades de limites. Observe o seguinte, eu tenho um limite de duas funções f e a função g, ambas tendendo para o mesmo valor p. E eu sei que o limite da minha função f quando x tende a p é L1, e o limite da minha função g quando x tende a p é L2. Então nós podemos garantir o seguinte, pessoal. O limite da soma das duas funções é a soma dos limites. Eu posso separar as parcelas. Então, se eu tenho uma soma calculando o limite, eu separo. É o limite da f mais o limite da g. Como eu sei que o limite de f é L1 e o limite de g é L2, então o resultado é a soma L1 mais L2. Quando a gente tem uma constante multiplicando o limite, o valor da função, você pode tirar a constante do limite. Ou seja, se eu tenho um limite de k vezes a função f quando x tende a p, esse k pode sair do limite. É k vezes o limite da função quando x tende a p. Como eu sei que o limite da função f quando x tende a p é L1, então o resultado é a constante multiplicado pelo valor L1. A mesma coisa é válida para o limite do produto e o limite do quociente. O limite do produto de duas funções é simplesmente o produto dos limites das funções. Eu posso separar aqui o limite de cada função. Como eu sei que o limite de f é L1 e o limite de g é L2, então o resultado é L1 vezes L2. E o limite do quociente. O limite do quociente só temos que lembrar que o denominador não pode ser zero. Então, se o limite da minha função f dividido pela minha função g é como se fosse o valor do limite de f dividido pelo limite de g. Seria L1 sobre L2. Mas o valor do limite da função do denominador tem que ser diferente de zero. Então, essas são as operações básicas de limite quando tende a uma constante, tende a um número fixo. Vamos fazer algumas aplicações agora. Eu quero calcular o limite da constante 4 quando x tende a 10. Você observa que essa função é uma função constante, não tem variável x. E o limite de uma função constante sempre vai ser essa constante. Você não vai substituir o x porque não tem x. Agora observe o limite quando x tende a 3 dessa função, raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Vamos substituir o x por 3. Vamos ver o que acontece quando x é 3. Vai ficar raiz de 3 menos raiz de 3 dividido por 3 menos 3. O resultado disso aqui é 0 dividido por 0. Na matemática, a gente diz que 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Toda vez que acontecer uma indeterminação como essa, eu vou ter que primeiro simplificar a minha função. Então veja, quem é a minha função? A minha função f de x é a raiz de x menos a raiz de 3 sobre x menos 3. Aí vem a ideia agora dos produtos notáveis. Isso aqui, é a mesma coisa que raiz de x menos raiz de 3 sobre x. Eu posso escrever como se fosse a raiz de x ao quadrado e 3 é a raiz de 3 elevado ao quadrado. Aí eu vou ter uma diferença de 2 quadrados. Ou seja, vai ser a raiz de x menos a raiz de 3 sobre a raiz de x mais a raiz de 3 vezes a raiz de x menos a raiz de 3. Aí nós podemos cancelar raiz de x menos raiz de 3 com raiz de x menos raiz de 3. E o resultado vai ser 1 sobre a raiz de x mais a raiz de 3. E agora calculo o limite. Quem vai ser então o limite da raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3 quando x tende a 3?
Isso aqui é a mesma coisa que o limite de 1 sobre a raiz de x mais a raiz de 3, quando o x tende a 3. Agora substitui o x por 3. Vai ser 1 sobre a raiz de 3 mais a raiz de 3. Ou seja, 1 sobre 2 raiz de 3. Aí, como é do nosso costume, se eu racionalizar multiplicando por raiz de 3 e multiplicando por raiz de 3, vai ficar raiz de 3 sobre 6. Então, o valor desse limite é raiz de 3 sobre 6. Aí fica essa dica. Toda vez que aparecer 0 sobre 0, você tem que primeiro simplificar a função para depois calcular o limite. Está dando quantos minutos? Pessoal, agora vamos tentar entender um pouco o que é que acontece com o limite de uma função quando o x tende para valores extraordinariamente grandes. Ou seja, quando o x está indo para o infinito, valores que a gente não pode nem calcular. O que é que acontece com uma função? Nós representamos ela da seguinte maneira: o limite de uma função f quando o x tende ao infinito. Vamos tentar entender quanto é o valor dessa função quando o x se aproxima do infinito. Temos que dar um valor para esse L. Eu vou colocar alguns exemplos para a gente entender o que acontece com a função. Eu quero saber quem é o limite de 1 sobre x quando o x se aproxima de mais infinito. Ou seja, são valores extraordinariamente grandes, positivos. Vamos fazer uma tabelinha para entender. Eu vou dar valores aqui para x e vou encontrar valores para 1 sobre x, que é a minha função. Aí observe o seguinte: se o x for igual a 1 dividido por 1 dá 1. Se o x for igual a 10, 1 dividido por 10 é 0,1. Se o x for igual a 100, 1 dividido por 100 é 0,01. Se o x for igual a 1000, 1 dividido por 1000 dá 0,001. Então, o que é que a gente consegue observar intuitivamente? Quanto maior for o valor de x, o valor da função vai se aproximando cada vez mais de zero. Se eu dissesse que x era igual a 1 milhão, o valor da função seria 0,000001, bem próximo de zero. Então, quando o x tende para um valor extraordinariamente grande, a gente diz que essa função 1 sobre x está se aproximando cada vez mais de zero. Então, o valor é zero. Vamos ver agora outro exemplo. Eu quero saber quem é o limite de x mais 1 quando o x tende a mais infinito. Bem, vamos entender. Vamos fazer aqui uma tabelinha. Eu tenho o valor de x e agora aqui é o valor da minha função x mais 1. Então, se o x for igual a 1, a minha função vai ser 1 mais 1, que é 2. Se o meu x for igual a 10, a minha função vai ser 10 mais 1, que é 11. Se o meu x for igual a 1000, a minha função é 1000 mais 1, que vai ser igual a 1001. Se a minha função for 1 milhão, o valor da minha função vai ser 1.000.001. Então, você observa que o valor da função cresce quando o valor de x aumenta. Então, quando o x vai para o infinito, não tem nem como mais eu calcular o valor da função. A gente simplesmente diz que o valor desse limite é mais infinito. Não tem como nós calcularmos o valor. Agora, vamos para o terceiro exemplo. Eu tenho aqui o limite da divisão de duas funções polinomiais. E o meu x está indo para o infinito. Se o x vai para o infinito, x ao cubo seria infinito vezes infinito vezes infinito. É um valor infinito. Então, esse cara vai para o infinito e para o infinito. Se você tem 3 valores indo para o infinito, quando você soma esses valores, continua sendo um valor infinito. No denominador, se o x vai para o infinito,
x elevado a 5 seria o infinito multiplicado por ele mesmo 5 vezes, seria um valor muito maior. X ao quadrado também vai para o infinito e o 1 também vai para o infinito. Então, se cada um desses valores tende ao infinito, a soma continua tendendo ao infinito. Então, esse valor seria mais infinito. E agora, eu tenho um valor infinito dividido pelo valor infinito. Se você estiver pensando que esse resultado é 1, você está enganado. Por quê? Porque nem todos os infinitos são iguais. Existem infinitos que têm valor maiores do que outros infinitos. Nem todos os infinitos são iguais. O que a gente costuma dizer é a comparação do conjunto dos números naturais com os números inteiros. Os números naturais existem infinitos números. Os números inteiros existem infinitos números. Mas os números naturais cabem dentro do conjunto dos números inteiros. Ou seja, a infinidade de um é menor do que a de outro. Então, o que é que acontece quando eu tenho mais infinito dividido por mais infinito? Bem, você tem o que a gente chama de uma indeterminação. Uma indeterminação. Então, nós já aprendemos aqui que 0 sobre 0 é uma indeterminação e infinito dividido por infinito também é uma indeterminação. Se eu tiver infinito menos infinito, também é uma indeterminação, porque eu não sei qual dos infinitos é maior. Se eu tiver menos infinito mais infinito, também é uma indeterminação. Nós não podemos somar valores infinitos com sinais opostos, mais infinito com menos infinito. Isso não é zero. É um valor desconhecido. Então tenham cuidado com essas indeterminações. Toda vez que a gente encontra uma indeterminação, fica a dica. Primeiro a gente tem que simplificar a função. Então observe essa nossa função. Eu tenho a minha função f de x, que é igual a x elevado a 3, mais 3x elevado ao quadrado, mais 2x, dividido por 2x elevado a 5, mais x elevado ao quadrado, mais 1. Professor, como é que eu vou simplificar essa função? Toda vez que eu tenho uma divisão de funções polinomiais, você vai colocar o monômio de x que tem maior grau em evidência. Então, olhe só aqui no numerador. Quem é o monômio de x que tem o maior grau? É x elevado a 3. Então, vamos colocar x elevado a 3 em evidência. X elevado a 3 dividido por x elevado a 3, isso aqui vai dar 1. 3x ao quadrado dividido por x elevado a 3, esse resultado é 3 dividido por x. Por quê? Porque 3 dividido por x vezes x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. 2x dividido por x elevado a 3 vai ser 2 dividido por x elevado ao quadrado. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no denominador o monômio com maior grau em evidência. Então, se você observar aqui, é o x elevado a 5. Vamos colocar o x elevado a 5 em evidência. 2x elevado a 5 dividido por x elevado a 5 é 2. X elevado ao quadrado dividido por x elevado a 5 é 1 sobre x elevado a 3. 1 dividido por x elevado a 5 é 1 sobre x elevado a 5. Pronto. Aí você observa que aqui, ó, eu tenho uma divisão de potência de mesma base x. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, o resultado aqui da minha função f de x seria 1 mais 3 sobre x mais 2 sobre x elevado ao quadrado dividido por x elevado ao quadrado, que multiplica 2 mais 1 sobre x elevado a 3 mais 1 sobre x elevado a 5. Agora vamos calcular o valor desse limite. Você observa, como nós fizemos lá no primeiro exemplo, que quando o x está no denominador e o x tende para um valor infinito, então a fração se aproxima de zero. Aí você vai observar que 3 dividido por x e o x está tendendo ao infinito, então o resultado dessa fração vai para zero.
o resultado dessa fração vai para zero. O resultado dessa fração vai para zero e o resultado dessa fração vai para zero. Aí vai ser possível a gente calcular o valor do nosso limite. Vamos fazer aqui então. O limite da minha função x elevado a 3 mais 3x elevado ao quadrado mais 2x dividido por 2x elevado a 5 mais x elevado ao quadrado mais 1, quando o x se aproxima de mais infinito, é a mesma coisa que o limite de 1 mais 3 sobre x mais 2 sobre x elevado ao quadrado dividido por x elevado ao quadrado, que multiplica 2 mais 1 sobre x elevado a 3 mais 1 sobre x elevado a 5. Isso quando o x vai para mais infinito. Aí lembrem do primeiro exemplo. O limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, nós fizemos a tabelinha e vimos que o valor vai para zero. Então vou pegar esse valor e vou trazer agora para o terceiro exemplo. Se o x está indo para mais infinito, então isso quer dizer que esse cara aqui vai para zero, esse cara aqui vai para zero, esse aqui vai para zero e esse aqui vai para zero. Então vai ficar o valor, ó, 1 sobre 2 vezes x ao quadrado. X ao quadrado está indo para o infinito. Então, se eu tenho 1 dividido por 2 vezes um valor que vai para o infinito, isso quer dizer que o valor da função é o mesmo exemplo 1. O valor do limite vai para zero. Então, nós simplesmente dizemos que o valor desse limite é zero. Então, pessoal, para resumir aqui os dados que nós apontamos para vocês. Imagine que eu tenho um limite de duas funções. O limite de uma função f, quando x vai para infinito, seja o valor dela mais infinito. O limite de uma função g, quando x vai para mais infinito, vamos supor que o valor dela seja menos infinito. Ou seja, um valor extremamente pequeno, negativo. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu somar a função f que vai para mais infinito com a função g que vai para menos infinito, acontece o que eu havia comentado com vocês. Eu não posso somar mais infinito com menos infinito, porque a gente não sabe. É uma indeterminação. Qual infinito é maior? Então vai ser uma indeterminação. Aí você primeiro simplifica a função para depois calcular o limite. Quando eu tenho uma constante multiplicada pela função f e eu sei que o limite da função f vai para mais infinito, pode ocorrer três coisas. Se k for positivo, isso quer dizer que eu vou ter um número positivo multiplicado por um número extremamente grande positivo. O resultado é um valor extremamente grande positivo. Se k for negativo e o limite for mais infinito, aí faz o jogo de sinal. Um número negativo multiplicado por um número extremamente grande positivo vai ser um número extremamente agora pequeno negativo. Aí o resultado vai ser menos infinito. E se o k for zero? Se eu pegar zero e multiplicar pelo limite de uma função quando ela tende ao infinito, aí, meu amigo, acontece o que eu chamo de uma indeterminação. Indeterminação. Por quê? O infinito pode ser um número tão grande, mas tão grande, e aquele zerozinho é um valor tão próximo de zero, que a gente não sabe qual dos dois é maior. Se é o zero que está mais próximo ali do zero possível, que a gente está trabalhando com números que tendem a zero, ou se é o infinito, que é muito maior do que esse valor que tende para o zero. Então, é indeterminação. Quando isso acontece, primeiro simplifica a função. Produtos notáveis. E o último caso, quando eu tenho uma divisão. Se a minha função f vai para mais infinito e a minha função g vai para menos infinito, o que é que acontece? Uma indeterminação. Porque não tem como eu dividir um valor infinito por um valor infinito. Quem deles é maior? Não faz jogo de sinal, você vai primeiro simplificar a função e depois calcula o limite. Existem vários exercícios, pessoal, que tem aí nessa apostila que foi postado para vocês. E no exercício que a gente passou também vocês vão poder praticar. Então, tentem treinar e estudar mais em casa.